Nós estamos diante de uma palavra que parece que foi escrita hoje de manhã. É muito lindo ver como de fato Deus tem falado, como Deus continua falando, como Deus tem insistido em nos despertar. Salomão ele vai dizer que a sabedoria ela clama de fora, ou seja, as coisas estão diante dos nossos olhos, patente a nossa visão. E Deus ele deixou-nos escrito um tesouro tão grande que é a sua palavra, para que aquele que tem o desejo de meditar nela, de forma alguma fica cego, pelo contrário, é esclarecido acerca de muitas coisas. E esse sermão escatológico de Jesus, que começa aqui no capítulo 24 de Mateus, ele nos elucida a brevidade da vida e também nos leva a pensar nesse tempo que nós estamos a viver. A tristeza é que, por mais que Deus grite em falar, o homem se torna surdo ao ouvir e fecha o seu coração ao invés de entender que ele precisa muito estar aos pés do Senhor. Porque no tempo que Jesus esteve aqui nessa terra, habitou entre os homens e lhes ensinou acerca do reino, ele demonstrou uma nova perspectiva, a perspectiva do porvir. E é uma coisa contraditória a esse nosso tempo, porque as pessoas vivem como se fossem eternas aqui. Elas têm um prazer nesse mundo como se não fossem passar. São enganadas por essa ideia. Nós éramos crianças, vamos amadurecendo, nos tornamos adultos e vamos envelhecendo, até chegar o momento em que nós iremos partir. Aqueles que pensam que viverão aqui eternamente, eles sofrerão o baque da despedida deste mundo. Então, o que é importante não é muito tempo aqui, mas o que nós plantamos para o porvir. Aleluia. E Jesus ensinou muito a respeito disto. Só que é óbvio, como nós somos seres desse tempo, como eles eram seres daquele tempo, nós estamos antenados, precisamos estar antenados com o que acontece aqui e precisamos viver aqui. Só que nós precisamos saber como viver. E naquele tempo, os discípulos, vendo Jesus ali no templo, caminhando com ele, alguns vão dizer que talvez porque ele tinha tido um embate com as autoridades, sido expulso, para que pudesse proporcionar a Jesus um pouco de, na linguagem moderna, um pouco de higiene mental, eles mostram o templo e a sua magnificência. Era de fato uma das grandes maravilhas do mundo naquele tempo. E um templo que já tinha sido reconstruído, era a terceira vez em que Herodes tinha construído ali. E mostra, olha Senhor, a estrutura do templo, que maravilha, que coisa bonita de se ver. E ele vai dizer, em verdade eu digo a vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Aleluia. É claro que especificamente templo, mas essa realidade de finitude é todos nós. Querido irmão, querida irmã, não há de ficar um fio de cabelo sequer. Não há de ficar braço, perna, órgão algum. Aleluia. Tudo há de se dissipar. Tudo há de passar. Nós iremos passar. 70, 80, 90, olhe lá, iremos passar. Não há de ficar um tiquinho de você aqui. Fiel. Nós iremos passar. E diante dessa resposta, dúvidas surgiram no coração daqueles homens. Começaram a pensar, quando que isso há de acontecer? Quando que há de acontecer a consumação do século, a vinda, a segunda vinda do Senhor? E eles estão no Monte das Oliveiras e pegam Jerusalém em particular para inquirir a respeito disto. Senhor,
Quando essas coisas vão de acontecer? Quando há de ser o fim? Eu fico muito feliz porque as coisas vão acontecendo como Deus quer. Nós acabamos de louvar aqui que Ele virá. E que nós temos poucas chances. Uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais. E eu fico maravilhado porque as coisas vão casando, mesmo sem um prévio acordo. E volto a dizer, Deus está falando. Que possamos abrir o coração a ouvir. E diante dessa dúvida a respeito de quando viria o fim, ou de quais seriam os sinais, porque ninguém quer ser pego desapercebido, quais serão os sinais, Senhor, que as coisas vão começar a acontecer de forma que conseguiremos identificar que o Senhor está a voltar? Quais os sinais que antecederão a consumação e a sua vinda? E é justamente esses sinais que Deus está gritando aos quatro cantos deste mundo a falar. Temos que prestar atenção e ouvir. Quais são os sinais, Senhor, que haverá na tua vinda e da consumação do século? Porque em 70 depois de Cristo, 40 anos depois dessa palavra, o templo foi destruído pelo general Tito. Só que a questão não era só de destruição de templo, mas de consumação do século. Na segunda vinda dele, quais serão os sinais? Ele, opa, fiquem cautelados. Porque um dos grandes sinais é o engano. Vede que ninguém vos engane. E meus amados irmãos, vivemos no mundo da enganação. Com o advento da globalização e da internet, muito mais. As pessoas postam fotos sorrindo, como se a vida fosse uma grande maravilha. É mentira. É enganação. As pessoas estão nos púlpitos anunciando uma coisa que parece ser o Evangelho. É mentira. É enganação. Há um grande engano religioso, há um grande engano social, há um grande engano de vida. E a gente está dormindo para atentar. O engano é um grande sinal. Tanta vida superficial, tanta vida que carece de sentido, tantos momentos que são poucos momentos. Porque o que é verdadeiro, que não é enganoso, permanece e frutifica. O que é enganoso é temporário e vão. Haverá muito engano, há muitas estratagemas, há muitas coisas ocultas, há muitas coisas debaixo do pano, há muitas coisas esquisitas. Isso é um grande sinal de que a coisa caminha para a segunda vinda. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. É interessante, eles virão em meu nome e dirão ser eu. Não, é que talvez a percepção é a seguinte: eles virão em meu nome afirmando serem enviados por mim. E não são. E vão enganar. O engano está aí. E vão levar as pessoas a um caminho pior. Engano gera morte. Verdade gera vida. E como eu saberei? Pelo resultado. Você está vivendo vida? Você está vivendo o que Deus tem? Ou o que está permeando engano? É ilusão, é morte, é superficial. Virão em meu nome, tome cuidado. Percebeu que a igreja evangélica mundial se tornou um grande engodo. Tem nome de Cristo, afirma falar de Cristo, afirma ser de Cristo, mas é um grande engano, porque tem resultado morte na vida das pessoas. As pessoas não estão vivendo a vida de Cristo, não estão vivendo a sua santidade, o seu amor, a sua justiça. As pessoas professam nos dias que se reúnem, mas lá fora é totalmente diferente, é engano.
Não há mais referência, não há mais diferença, não há mais relevância. As pessoas estão caminhando, talvez dizendo que é na fé, mas não fazem mais diferença alguma neste mundo. Se essa soma de pessoas que dizem ser de Deus de fato fossem, nosso mundo seria outro. A sociedade seria outra. O resultado seria outro. Muito engano. E continua dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E nós temos visto isto. Desde quando o mundo é mundo, a nação se levanta contra a nação, há muitas guerras, sim. Mas, meus irmãos, o negócio está ficando mais difícil. Está se intensificando esses sinais. Você pode ver que o nosso mundo está a um fio de um dedo nervoso. Basta um começar. Acabou. Nós vivemos essa grande tensão de guerra ali, guerra lá. Era uma guerra, agora já são duas guerras e tem mais outras duas para começar. Passamos pela primeira grande, para a segunda grande guerra, agora nós estamos aí. A porta da terceira grande guerra está aí. A questão é a seguinte: olha, mas já teve a primeira, já teve a segunda, estamos perto da terceira, sim. Aqui são os sinais que antecedem. Tudo isso acontece e é necessário que aconteça para que nós possamos estar atentos e perceber: eu preciso do Senhor. A questão aqui não é quando Ele vem, mas sim que Ele vem. E quando Ele vier, que ache fé na terra. Quando Ele vier, que nos ache preparados para recebê-lo. Ele virá resgatar quem o esperou. O que eu quero que os irmãos atentem é o seguinte: Deus está falando e nós precisamos ouvir. É tempo de estarmos aos pés do Senhor. É tempo de buscarmos a Deus com mais força. É tempo de nos preparar, porque Ele vem. Então, essas coisas que acontecem são grandes sinais, mas não vos assuste, porque ainda não é o fim. Isso não tem nada a ver com o fim, mas é o que antecede o fim. E é isso que nós precisamos entender. Nós é que estamos nesse tempo. E em todo o tempo, desde quando Ele morreu, é o tempo do fim. Esse tempo do fim pode ser o nosso fim. Mas a nossa esperança é que aquele que está nele, ainda que morra, não morrerá. Aleluia. Não é o fim. E é esse o ponto crítico que nós precisamos refletir essa manhã. Eu estou preparado ou me preparando para esse grande encontro? Porque nós lembramos do sacrifício dele neste dia, por uma ordem dele. Ele morreu para esse momento. Ele morreu para o momento do fim, para ele resgatar quem nele espera, para ele resgatar quem nele crê, para ele salvar almas perdidas como eu e você, pecadores como nós. Ele morreu para isto, e ele está sempre falando: olha, eu morri para isto, e olha os sinais. Apegue-se a mim, me busque enquanto você me pode achar. Esses sinais são alertas para mim e para você. Não é para se assustar, mas é para a gente ficar atento. Ele vem. Ele vem. E a minha existência, ela está a perigo. Nós estamos a perigo desde o momento em que nós saímos do ventre de nossa mãe. Hoje, nesse tempo, até dentro do ventre, nós estamos em perigo. É verdade. Mas entramos no mundo, já começa a contar o relógio ao contrário. Entramos já contando os dias para o nosso fim. Nós precisamos atentar para isto aqui. O que Deus tem falado é o fim. O fim vem, mas se apegue a mim. O fim vem, mas me busque. O fim vem, mas se aproxime de mim, porque eu morri para te salvar. Para que você não viva o fim de fato.
O fim é de fato para aqueles que não estão em Deus. Aí é o fim, porque não há mais esperança. Mas para aqueles que creem não é o fim, é o começo de contemplarmos o nosso Deus, de olharmos face a face e reconhecermos o seu olhar. Aleluia. Não pega seu tempo aqui, se deixando gastar por aquilo que nada pode produzir. É o engano desse tempo. É uma alegria sem alegria, um prazer sem prazer, satisfação sem satisfação, porque o preço é caro demais. Mas o verdadeiro preço foi pago na cruz. Não se deixe enganar por este século. Está chegando o fim. E pode ser de fato a última chance. E continua dando sinais. Os sinais estão aí. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo aí. Recentemente, o estrago que foi feito lá em Mianmar, lá naquela região. O desespero. Não é uma coisa só do passado. É uma coisa do presente. Em que nós devemos atentar. Ele vai dando ênfase aqui a grandes conflitos. E como há o engano, para que nós consigamos ver, nós não podemos ficar de bobeira, seguindo o fluxo da onda, mas refletindo, ele virá. O fim está aí. E eu não posso permitir me deixar gastar à toa. Muitas fomes, terremotos, isto é o princípio das dores. E é. Nós estamos passando uma grande crise, mas esse é Deus falando. A natureza está falando, está tudo falando, e a gente está assim, muitos estão assim, postergando, deixando de crer da sua perdição. E diz mais: vocês serão atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nunca teve um ódio tão grande contra os cristãos quanto nesse tempo. Nós tivemos lá, na metade do século, o Holocausto, e não era cristão, era judeus. Mas nesse tempo é um ódio terrível ao cristão. Porque o cristão é retrógrado, ele é atrasado, o cristão é imbecil, o cristão é chato, o cristão é a oposição. É um ódio tão grande, se você, que talvez as pessoas não parem para pensar, mas quem está atento ao que acontece no Brasil e no mundo pode ver o tamanho do ódio intensificado daqueles que creem em Cristo. Tem gente morrendo nessa hora, vidas inteiras sendo dizimadas, pessoas sendo fuziladas por acreditarem em Cristo. Pessoas também que são desprezadas por serem cristãs. A todo tempo a gente vê resoluções que querem acabar com o culto em faculdade, acabar com o culto não sei aonde. Eles querem calar. Os maltratarão, os odiarão. Nesse tempo é o tempo disto. Por quê? Porque o lado da oposição floresce e a cristandade se manifesta, choca. Eu quero matar bebê. O cristão vai dizer: não, mas você não pode matar uma criança. Tem que matar esse cara. Nunca vivemos um ódio tão grande aos cristãos. Isso é um sinal que antecede o fim. E as pessoas estão vivendo a vida como se nada fosse. Não viva assim. Continua dizendo: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nunca foi um tempo em que essas coisas foram tão vívidas. Não há mais fidelidade, não há mais família. Se escandalizar é um mimimi, tudo é um mimimi. Tudo é motivo para a pessoa pular daquela circunstância. É escandalizado.
Fulano está de preto, o preto não é bonito, vai quando está branco. É o politicamente correto, totalmente incorreto. É uma cultura da infidelidade. Quanto mais infiel você for, mais aceito você é e mais descolado você é. Esse mundo é assim. A desconstrução dos valores absolutos que é a família, os valores absolutos do que é o certo, não existem mais. Aí há um ódio ferrenho por aquele que pensa diferente. Há uma divisão tão terrível da ideologia que o outro diz ter, da opção política que o outro diz ter. É o mundo do cão. Isso é sinal que ele vem. Nunca houve um tempo tão terrível quanto esse tempo. Deus está falando. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e continua enganando a muitos. A ênfase aqui é porque isso é um dos maiores sinais. Principalmente dentro da fé. Cada um constrói seu Deus, a sua própria visão de maneira daquilo que lhe é conveniente e lhe é agradável. Tem para todos os gostos. Agora nós temos visto aí essa grande modernização da igreja e o que isso acarreta, as estruturas. As pessoas querem falar, as pessoas querem abrir a boca para dizer que pertence a um certo lugar, por aquilo que aquele lugar produz, ou pelo status que ele tem, ou pela banca que aquilo demonstra. Enganam a muitos. Evangelho é simplicidade, santidade e justiça. Evangelho é pureza, Evangelho não é ostentação. Evangelho não é palco, não é vitrine. Evangelho é perseguição. Nesse tempo, isso ia acontecer e muitos iriam se levar. Percebe que é esse tempo? O tempo da estética, o tempo daquilo que se vê, o tempo da grande vitrine. Tudo é uma grande vitrine atrativa. O simples não é tão atrativo assim. O extravagante é. O pomposo é a estética. Esse mundo. E é isso que tem levado as pessoas a viver o que é superficial. Nada é concreto. Tudo é o que a foto produz. Ou tudo é aquilo que se quer demonstrar. E não aquilo que é. É o sinal que antecede o fim. E vai dizer o seguinte, no 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não é isto o que temos visto nesse tempo? A iniquidade avança a violência, avança tudo que é de ruim que o homem pode produzir, se prolifera como uma praga. A iniquidade aumenta e o coração do homem endurece. Antigamente tinha-se um comportamento diante de um falecimento, hoje já tem outro comportamento diante de uma circunstância. Hoje uma pessoa ela é acometida por um atropelamento, na mesma hora tem alguém ali para roubar os seus pertences. A pessoa perde a sua vida, está ali ensanguentada, tem alguém ali para tomar o que ela tem. Cadê o amor, o respeito? Não tem. A iniquidade que floresce, o mal que brota, como se fosse do ar. É esse tempo. A iniquidade floresce, o amor de quase todos esfria. Como tratamos uns aos outros, como pensamos uns dos outros, como fazemos aos outros, esfriou. Não há mais empatia, não há mais amor, não há mais respeito. O que há sempre diante do ser humano é a dúvida e o questionamento. Será que essa pessoa ela quer me ajudar? É um querendo passar a perna no outro. É um querendo golpear o outro. Pelo florescimento da iniquidade, o amor de quase todos se esfria. A gente hoje já fica meio escabriado quando alguém se aproxima para pedir uma ajuda. Hoje a gente já fica meio
meio pensando, meio complicado quando alguém se aproxima, talvez, para ficar perto, para esperar um ônibus. Quando um carro vem devagar, quando uma moto passa. É verdade. Gente, as coisas estão ficando difíceis. É sinal que ele vem. Por causa do aumento da iniquidade, o amor se esfriará. E eu queria fechar com o versículo 13 e 14, mas ele vai dizer o seguinte: olha, diante de tudo isto, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí nós temos que nos perguntar: perseverar em quê? Aquele que perseverar confiando. Confiando que mesmo a despeito de tudo isso que é de ruim que tem brotado, Deus é maior, Deus é bom, Deus tem guardado os seus, acreditando que em meio a circunstâncias tão terríveis, aonde o comportamento do homem piora, Deus tem trabalhado no coração dos seus servos, perseverando na confiança de que Deus cuidará da sua igreja até o fim. Nós precisamos perseverar confiando que Deus é conosco até a consumação dos séculos. Persevere confiando que Deus é contigo nas suas lutas e nas suas batalhas. Perseverar em quê? Vigiando. E nós não podemos ceder ao mundo. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-nos pela renovação do teu entendimento. Não tome a forma do mundo. Não viva como o mundo. Não viva do jeito que o mundo quer. Você precisa vigiar, esperando o teu Senhor. Vigie com aquilo que vem à mão, vigie com aquilo que vem à mente, vigie com aquilo que é apresentado, persevere vigiando, para que você não pise fora do mandamento e dos preceitos do Senhor. Vigiando para não ser levado pelo mal, vigiando para não ceder ao mal, vigiando para não ser aquilo que Deus não quer que você seja. Aquele que perseverar confiando, vigiando, e aquele que perseverar pregando. Aleluia. Pregando não somente em palavras, em dizer tudo aquilo que Deus faz, de como Ele é bom, mas também pregando com a vida, com o exemplo, com a busca da justiça, em fazer o que é correto, em mostrar que Deus ainda opera por meio da vida dos seus servos, pregando que em Deus é o melhor lugar, não de coisas temporárias ou que passam tão rápido, mas naquilo que é eterno, que permanece, porque a nossa alegria não é um momento, a nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Cristo. Pregando que não há satisfação maior do que pertencer a Cristo. Esse que persevera assim será salvo. E vai dizer: olha, esse evangelho vai ser pregado a todo mundo. Há uns 20 anos atrás existiam muitas barreiras, né? Essa barreira não existe mais. Porque a internet está aí. O que é falado aqui pode ser ouvido lá na Suíça. Aleluia. Na Alemanha. Glória a Deus, fiel. Em todo lugar. O que é falado na Alemanha a gente ouve aqui. Aleluia. Não há mais barreira. Então esse evangelho está sendo difundido. Há dificuldades em muitos lugares? Sim. Mas ele está sendo difundido. Chega lá. Pessoalmente, virtualmente, chega lá. Isso é para testemunho a todas as nações. Que testemunho é esse? Eu avisei. Aleluia. Eu avisei que eu iria voltar. Eu avisei que estava às portas. Eu avisei que viria o fim. Tu não pode dizer que não fostes avisado. Aí sim, virá o fim. Antes, uma série de situações acontecem. Estão acontecendo a todo tempo, cada vez mais volumosamente, nos mostrando que nós devemos ficar alertas, perseverar em ser um cristão, em ser um servo de valor, em ser autêntico, perseverar no Senhor.
para quando ele chegar, não sermos confundidos nele. Para isso ele morreu, irmãos. Eu gostaria muito que os irmãos saíssem daqui desta manhã pensando nisto. Deus tem falado. Eu tenho que estar aberto a ouvir. Deus tem falado. Eu não posso fechar o meu coração. Aleluia. Ele vem. Não se deixe enganar. Porque nós é que pagamos com a vida. Tome muito cuidado. Porque não é utopia, não é achismos, são verdades. O mundo está piorando cada vez mais. E quem vai nessa onda desse engano padece cada vez mais. Mas aqueles que estão no Senhor, esses não. Esses passam suas dificuldades, mas passam com o Senhor. Esses têm esperança que nada no mundo pode produzir, só o Senhor. E esses serão salvos pelo Senhor. Não se apegue no que é transitório. Se apegue no que é eterno. Não no que é superficial, no que é concreto. Vida e não morte. Só que tome cuidado, porque essa vigilância não é do céu. Essa vigilância é nossa aqui na terra. Somos nós que devemos observar, devemos refletir e devemos agir para não pagar. Ele vem. Quando nós olhamos para a cruz, vemos sua morte e sacrifício, nosso coração deve se encher de esperança, porque ele fez tudo isto para que eu pudesse perseverar até o fim. E isso farei para fazer valer o seu sacrifício naquela cruz. Então que essa profecia do Senhor, esses sinais que antecedem do que Ele está gritando, nós consigamos ouvir e nos preparar para esse encontro triunfal. Ele vem mais cedo do que nós podemos imaginar. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos agora nos preparar.